Bom, e no âmbito das ações que estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal a respeito do artigo 19 do Marco Civil da Internet, houve uma discussão dos ministros do STF a respeito da liberdade de expressão, ministro Luiz Fux, ministro Gilmar Mendes e ministro Flávio Dino, e isso foi repercutido e está sendo muito repercutido, porque os ministros sugerem a necessidade de regulamentação da palavra dos deputados e senadores. Dizem a respeito do exercício da liberdade de expressão, do exercício da manifestação por parte dos parlamentares e a que ponto isso pode exceder aquilo que seria um exercício legítimo. Então, os ministros debatem a respeito, apesar de o assunto objetivo da ação ou do julgamento se dar sob o artigo 19 do Marco Civil da Internet e a responsabilidade dos provedores de serviços pelos que os usuários fazem durante a utilização das redes sociais, das plataformas digitais de uma forma geral. E os ministros debatem a respeito da liberdade de expressão e um fato muito relevante. Vamos assistir juntos aqui qual é a discussão. Não tem nada a ver com liberdade de expressão, criando uma terra sem lei, gerando atritos sociais. Aqui se disse várias vezes, temos que ter um ambiente, temos que moderar, a sociedade tem que ser melhor, a sociedade tem que ser menos raivosa. E nós agora, nas turmas, nós estamos tentando dosar a imunidade parlamentar. É só frequentar os recentes julgados. Vamos colorir com uma ética melhor os discursos parlamentares que estão usando a imunidade parlamentar para qualquer coisa. Ministro Gilmar. Vossa Excelência toca num tema bastante relevante que a gente tem sobre ele conversado e já há precedentes do tribunal nesse sentido, como Vossa Excelência indicou, na premissa de que não há direitos nem prerrogativas absolutos. E o próprio texto constitucional, lembrava o ministro Dino não faz muito, ele indica e fala expressamente sobre o abuso de prerrogativas parlamentares, deixando claro... Estou citando um acordo de Vossa Excelência aqui. Deixando claro que é preciso que haja uma funcionalidade, algum tipo de uso da imunidade parlamentar para fins que são albergados pela própria Constituição, de modo que é um esforço louvável que o tribunal faz nesse sentido. E há uma outra perspectiva que sempre fica perdida por razões políticas que nós entendemos, mas talvez não sejam justificáveis, é que as próprias câmaras, elas têm um poder de polícia, de contenção de abusos que se fazem, por isso os comitês de éticas, as comissões de éticas deveriam atuar para a preservação, na verdade, da própria dignidade desse locus, né? A rigor, o debate parlamentar, quando descamba para ataques, para atos de vilania, para... Palavras de baixo calão. Isso, obviamente, desvaloriza institucionalmente a casa que tem isto como palco, né? Então, é preciso que se entenda que isso se faz na defesa até mesmo... Da imunidade. Da instituição, da institucionalidade. É preciso ter essa percepção. Esses dias, diante de uma reclamação feita a um ataque a um delegado da Polícia Federal, houve a abertura de inquérito a pedido do eminente Procurador-Geral da República, e aí essas coisas têm uma série de implicações. Não é aquela pessoa do delegado que está sendo atingida. É a instituição. É a instituição Polícia Federal, né, que está sendo vilipendiada. E se não houver um sistema de proteção, essas pessoas dirão, mas por que eu estou me sacrificando, eu estou me expondo? Quer dizer, isso tem uma série de consequências. Ministro Gilmar, você tocou agora num aspecto interessantíssimo, porque qual é o estímulo que a pessoa que a instituição vai ter de monitoramento se não vai acontecer nada?
Vossa Excelência citou a comissão de ética. No caso aqui, vamos dizer assim, o nosso paralelismo da comissão de ética é a notificação, que o ministro Toffoli também explorou. Quer dizer, tem uma notificação, tem uma comissão de ética que vai atuar ex post facto, com uma forma mais amena, porque também eles têm uma cultura de que o que é mais ou menos para ele, para nós é muito. Mas a notificação já é uma manifestação de que as redes poderiam, digamos assim, monitorar melhor. E que, no meu modo de ver, depois da leitura da Constituição de 88, evidentemente que a imunidade de responsabilidade civil é inconstitucional. Evidentemente, tem que ter uma moderação, pode ser até uma inconstitucionalidade parcial, mas que está fora da moldura constitucional. Ministro Fux, Vossa Excelência permite um breve comentário? Claro. Apenas para destacar a importância do raciocínio de Vossa Excelência quanto à tipicidade do início do artigo 19. Em termos sistêmicos, é muito raro haver uma norma que preventivamente enuncia a sua finalidade. É como se o 121 do Código Penal tivesse escrito assim: com o intuito de preservar o direito à vida, é proibido matar alguém. E isso é raríssimo. Então, isso, na verdade, é quase um ato falho, porque, na verdade, é uma tentativa de prevenir, ao enunciar o intuito, quando o que vem após é exatamente a negação. Então, até a técnica legislativa mostra essa atipicidade que nós estamos aqui a tratar numa atividade tipicamente judicante, porque nos últimos dias, após o voto do ministro Toffoli, muito bem lançado, erudito, muito bem fundamentado, tenho lido muitos e muitos artigos editoriais, comentários, de que o Supremo estaria a legislar, que é algo sempre que me choca, que me espanta, uma vez que nós estamos apenas cumprindo a função tipicamente jurisdicional de interpretar, aplicar a lei e compatibilizá-la com a Constituição, isto pelo menos desde o século XIX. E o certo é que, infelizmente, há aqueles que acreditam no mito da boca inanimada da lei, como se fosse possível haver um tribunal que não interprete. Aliás, qualquer atividade humana que lide com linguagem, ela é ontologicamente interpretativa. O coração de um poeta não é o coração de um médico cardiologista. São coisas diferentes, até graficamente. Então, é inerente à alma humana e é claro que Vossa Excelência oferece aqui uma interpretação de grande valor no sentido dessa contradição insta ao artigo 19. Muito obrigado, ministro. Bom, esse é o trecho, então, meus caros. E bem, agora vamos lá. Agora eu vou traduzir para você. E se você é de esquerda, se você é de direita, se você é isento, se você é de centro, qualquer um de você vai entender, e eu tenho certeza que vai concordar comigo. Tenho certeza que você vai concordar comigo, porque o que eu vou falar aqui é a absoluta verdade. Vamos lá, vamos separar em 3 momentos diferentes. Primeiro, o prisma da Constituição atual, a solução possível, que é uma solução para o conflito que existe hoje e que muitas pessoas levam isso à discussão a respeito da imunidade e a liberdade de expressão, principalmente a liberdade de expressão no âmbito das redes sociais. E o terceiro momento, se isso é um julgamento com viés de esquerda ou de direita. Vamos lá. Primeiro que a discussão aqui não é a discussão a respeito da questão da imunidade parlamentar e da inviolabilidade do direito dos parlamentares se manifestar. É uma discussão diferente que os ministros comentam a respeito dessa questão também, porque está inserida em um mesmo contexto, na medida em que o exercício da atividade do parlamento se dá através das manifestações. Vamos lá. Qual prisma constitucional? Presta atenção, porque para você não falar bobeira. Assim como está escrito no texto constitucional, que os parlamentares, os membros do Congresso Nacional são invioláveis, também está escrito no texto constitucional que é inviolável a vida, a honra, a atividade, a vida, a honra, a intimidade das pessoas. Então, também a Constituição contempla em diversos momentos, está lá no artigo 5º. No artigo 5º, essa inviolabilidade da honra. Então, a expressão inviolável ela aparece várias vezes no texto constitucional. Então, quando você fala assim, não, mas
Os parlamentares são invioláveis. Aí você tem que falar, mas as pessoas também são invioláveis na sua intimidade, na sua vida privada, na sua honra. Beleza. Isso aqui está no texto constitucional, certo? Segundo passo, o prisma constitucional, aliás, que é o primeiro passo, é mencionar a Constituição e qual que é o prisma atual. Quem interpreta a Constituição em última instância é o Supremo. Então, com essa Constituição, com essa nossa Constituição, com essa Constituição como é, quem dá a palavra é o Supremo. Ele dá a palavra quando? Em face dos conflitos que eventualmente existam de direitos. Então, uma pessoa tem o direito à preservação da sua imagem, porque é inviolável, está lá no texto constitucional, a inviolabilidade da vida privada, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas. Assim como está também previsto a inviolabilidade da imunidade parlamentar, a inviolabilidade dos membros do Congresso Penal, o Congresso Nacional, serem responsabilizados pelas suas manifestações, palavras e votos. Então, é um conflito. E quem vai dar a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Não tem por onde correr. Mas existe solução. Uma solução que atenda aos interesses, digamos, conforme eu observo aqui no canal, da direita. Então, qual é o interesse da direita? O interesse da direita, pelo menos de parte delas, é que a inviolabilidade de manifestação dos parlamentares fosse ilimitada, sem limite. Aí teria que ter uma nova Constituição. Não seria possível, com base nessa atual Constituição, você ter uma leitura dessa forma, porque quem dá a leitura é o Supremo Tribunal Federal. Então, em face da nossa Constituição atual, não tem como você fazer uma leitura diferente, porque quem dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Então, essa seria a leitura. E aí a gente chega no terceiro ponto. Isso não se trata de uma discussão de esquerda ou de direita, se trata de uma leitura da Constituição que é feita pelo Supremo, entendeu? Então, quando a gente fala em defesa da Constituição, nós estamos fazendo uma defesa do texto constitucional. Se quiser uma leitura diferente, ou que tenha um leitor diferente, aí tem que ter uma nova Constituição. Com essa Constituição não tem como, porque essa Constituição quem dá a última palavra é o Supremo. Então, diante desse conflito, que eventualmente isso vai acabar chegando para ser julgado de fato. Entre o artigo 53 e o artigo 5º da Constituição, o Supremo vai dizer qual dos dois, no caso concreto, é que vai se sobressair. Se vai ser a imunidade parlamentar ou se vai ser a inviolabilidade da vida, a honra, a intimidade das pessoas. Isso tudo está na Constituição. O que falta é as pessoas falarem abertamente a respeito de todos esses elementos. E por fim, para a gente finalizar, meus caros, uma coisa que o ministro Flávio Dino fala, aqui no finalzinho, quando ele fala a respeito do texto da lei, precisa ser interpretado. E toda atividade humana acaba necessitando de interpretação. Felizmente ou infelizmente, de fato, imagine antes de nós vivermos esse mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo civilizado, um mundo organizado. Nós vivíamos em um estado de natureza. Nesse estado de natureza não tinha juiz, não tinha magistrado, não tinha figura do governo civil estabelecido. Então, quando existia algum conflito, algum dilema entre nós, como é que nós resolvíamos? Porque quando nós somos juízes dos nossos próprios atos, nós não julgamos com imparcialidade. Então, naturalmente, o homem sai desse ambiente de natureza, do estado de natureza, e vai para o ambiente do governo civil, de uma sociedade organizada, porque a tendência no estado de natureza, e você pode pegar Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, a maioria dos filósofos da modernidade, apesar de divergirem em alguma parte ali a respeito do estado de natureza, mas chegou à mesma conclusão de que no estado de natureza não tem como. Nós vamos chegar ao conflito, porque a ausência da figura do magistrado, do juiz, daquele ser imparcial entre nós para julgar os nossos conflitos, faz com que nós vivamos em guerra. Então, evidentemente, sempre diante da figura do magistrado, nós vamos ter um conflito. E há necessidade da figura de um agente externo para julgar o conflito estabelecido. Que conflito? Eu estou falando, por exemplo, a vida privada, a honra de uma pessoa e o direito do parlamentar se manifestar livremente. Esse é o conflito estabelecido, porque o parlamentar, quando se manifesta, ele pode ofender um terceiro. E aí você entra na existência de um conflito. A manifestação do parlamentar e o terceiro que foi ofendido. Bom, diante do conflito, quem é que julga? O parlamentar julga? Aquele que se diz ofendido julga? Ou um terceiro juiz julga? Então essa não é uma discussão de esquerda ou de direita, essa é uma discussão de texto legal. E que se, diante da solução proposta pelo texto constitucional, não satisfaz,
aí precisa-se de uma nova Constituição. Porque hoje a Constituição é interpretada em última instância pelo Supremo Tribunal Federal e, com base na leitura que a gente tem visto os ministros realizarem, esse vai ser o caminho. De que não há, de fato, direitos absolutos e nem mesmo a questão do exercício da manifestação de pensamento por parte de parlamentares de forma absoluta, que admite, inclusive, a ofensa a terceiros, tá bom? Deixa seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.